E connosco está Fernando de Almeida Santos, é bastonário da Ordem dos Engenheiros. Senhor bastonário, muito bom dia, bem-vindo. De que forma é que os engenheiros podem ajudar na construção e na prevenção de incêndios? Na construção e no combate aos incêndios, através da proteção civil, através dos bombeiros, há muita engenharia inserida e, portanto, sob esse ponto de vista, já existe uma intervenção de engenharia bastante forte, consolidada com outros profissionais, e aí acho que as coisas, ou seja, a jusante, têm corrido relativamente bem, pese embora já sejam combate. Na prevenção, eu acho que estamos muito longe daquilo que seria desejável para Portugal. Não temos um plano estratégico de gestão florestal, um plano nacional de florestas, faltam-nos engenheiros florestais em Portugal. Não e porquê? Porquê que os cursos e a profissão não parecem assim tão atrativos? Eu penso que nós estamos numa era digital e quando há engenharias tradicionais que tocam um pouco no digital ou que não estão transformadas em digital, a engenharia civil, por exemplo, é uma delas. Nós faltam-nos engenheiros na construção, mas na floresta ainda mais. Este ano havia 70 vagas no ensino superior, foram ocupadas 6 de engenheiros florestais. É sintomático. Quando isso acontece, nós temos aqui uma dificuldade muito grande para Portugal. Mas vem de trás, isso somado àquilo que atualmente é o abandono rural, entre aspas, ou seja, o habitat natural das pessoas é urbano, deixou de ser rural e, portanto, as pessoas não tratam as terras, dito entre aspas, não cortam mato, não utilizam madeira para lenha. Há uma dimensão muito maior de matéria combustível, chamemos-lhe assim, e, portanto, os incêndios são muitíssimo mais intensos, o que não quer dizer que a fonte não seja igual à da seguinte. Isto que está a acontecer de forma muito genérica, mas depois, indo ao detalhe, há circunstâncias que depois também podemos apontar. Sr. Bastonário, é importante talvez esclarecermos o que faz, de forma mais sintética possível, um engenheiro florestal, para que as pessoas percebam qual é a missão de um engenheiro florestal. O que é que faz? Ora bem, se nós quisermos tratar da questão, o engenheiro florestal faz inúmeros atos ligados àquilo que tem a ver com os terrenos e as florestas, mas depois vamos pela dimensão daquilo que nos interessa. Nós temos os macroplanos, que é trabalhar Portugal no seu todo e, portanto, ter um plano nacional de florestas de forma cuidadosa e adequada, com muitos inputs lá dentro, entre os quais a prevenção contra fogos florestais. É uma dimensão de intervenção de engenheiros florestais. Ordenamento? Ordenamento de território tem que incluir não só gestão territorial, vias de comunicação, como também o tratamento do terreno e da floresta, obviamente. E aí temos um problema que é a questão do cadastro, mas já lá vamos. Também. Depois há um segundo nível, que é os planos intermédios, planos regionais de ordenamento de território, mas vamos falar em floresta e não em ordenamento de território. Dentro do ordenamento de território, mas da floresta. Planos intermédios e regionais de gestão florestal e rural. Também não há, de forma adequada, nem integrada. Há pinceladas, mas não há uma gestão integrada sobre essa matéria. E, finalmente, planos pormenor de gestão local territorial. Tudo isto são trabalhos que podem ser realizados e devem por engenheiros florestais, principalmente o detalhe. Os outros são multidisciplinares, este é de detalhe. E quando isso não acontece, até porque os municípios, muitos deles não têm engenheiros florestais, porque não os há, se nem engenheiros civis que há mais têm os engenheiros municipais ou têm dificuldade em conseguir, eu admito que engenheiros florestais muito mais. Depois depende das obrigações também legais que são atribuídas do Governo Central para os municípios. E, em alguns casos, mas isto já é política, já não tem a ver com a Ordem dos Engenheiros, deveriam existir mecanismos supramunicipais, provavelmente em alguns casos existem, mas por vontades próprias de alguns municípios que se juntam para gerir este tipo de situações, mas do ponto de vista imposto, ou seja, de cima para baixo, uma coordenação territorial adequada para isto, não há. Então, nesse sentido, com tudo aquilo que disse, e nestas alturas é sempre importante, uma vez que o diagnóstico está feito, que conclusões e que lições é que nós efetivamente podemos retirar de um problema que, infelizmente, é recorrente em Portugal?
Nós temos que ter uma política de médio e longo prazo para a floresta. Claro que temos aqui emergências, mas isto não se resolve de um dia para o outro. E aí tem a Ordem dos Engenheiros, por exemplo, está disponível para interagir e ajudar e também propor soluções para Portugal. Já disse aqui algumas. Há situações que nos fogem dos engenheiros, por exemplo, em termos macro e microeconómicos, a solução de cadastro, que há pouco falou, o cadastro pode ser feito via Google ou via outros programas sem que a pessoa que está a fazer o cadastro sequer vá ao terreno ou sequer perceba de áreas, em alguns casos, percebe da dimensão financeira do terreno. Pode ser feito, mas não deve ser feito, é isso que Não, tem que ser feito por engenheiros. Claramente há algumas responsabilidades técnicas que não podem... Não é para defender os engenheiros, é para defender Portugal. Neste caso, quando nós temos no Ministério das Finanças a autorização que um jurista qualquer, um solicitador, pode fazer o levantamento predial, levantamento, não estou a falar de registro. Registro é com esses profissionais. Levantamento é técnico, é com outros profissionais, mas misturam tudo e solicitadores, por exemplo, ou outros profissionais podem fazer levantamento de cadastro predial. Estamos a falar de um cadastro tudo. que nunca foi feito, que foi feito e precisa de ser atualizado. A ideia que temos é que no passado eram os militares que o faziam. Também há cadastro militar para mapeamento territorial. É outro nível, é cartográfico, isso sim. Esse existe, esse é feito por engenheiros, engenheiros geográficos, etc. Estamos a falar de outros, estamos a falar de uma espécie de abandono, entre aspas, de território, que ninguém sabe quem é, muito no interior, ou no pré-interior, que depois tem que ser cadastrado e esse cadastro é contratualizado publicamente a pessoas não habilitadas para o fazerem. E, portanto, isto depois tem custos, porque vai aparecendo em parcelinhas e não numa dimensão global. Certo. É um trabalho de longo prazo, é aquilo que temos vindo a dizer. Claro que com isso nós conseguimos fazer, depois, em termos de engenharia, uma intervenção no território do ponto de vista da prevenção, que, não resolvendo de todo o problema, porque incêndios existirão sempre, mitiga largamente o problema. E, de facto, há muito trabalho por fazer, um trabalho que deve ser complementar. Fernando Almeida Santos, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Um bom dia.